Bom, a gente volta então a analisar agora a semana, né? A semana da CPI. Começa com você, Renata Agostini, porque o Mandetta e Tais colocaram a cloroquina como um dos principais motivos para a saída do Ministério, principalmente Tais, né? Disse diretamente que a questão da cloroquina mostrou que ele não tinha autonomia. E Marcelo Queiroga diz que não sofre pressão para indicar, para distribuir, para usar, enfim, o medicamento. Isso mostra que há mudança de postura do governo, porque a gente vê que o presidente Bolsonaro continua recomendando em suas lives, em seus canais e quando fala com seus apoiadores a cloroquina da mesma forma. Perfeito, acho que você foi no ponto, Carla. Não mostra uma mudança de postura do governo, mostra uma mudança de postura do depoente, do ministro que nesse momento está no cargo. Então, o que a gente viu do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi uma tentativa de não confrontar o presidente Jair Bolsonaro, mas também não se comprometer diretamente. A gente não viu ele fazendo uma defesa da cloroquina. O que a gente viu foi ele se esquivando, buscando atalhos para não ter de falar de forma clara, por exemplo, a sua avaliação sobre a prescrição, sem qualquer fundamento científico, da cloroquina a essa altura do campeonato. A cloroquina foi um destaque dessa primeira semana, sem dúvida. Porta que foi aberta por Luiz Henrique Mandetta, quando falou diversas vezes sobre embates que teve com o presidente Jair Bolsonaro sobre a condução da pandemia, e também sobre a prescrição da cloroquina, um ponto que foi reforçado por Nelson Tais, que falou ali de forma muito clara, que foi a cloroquina um fator determinante para a sua saída. Como a cloroquina? Foi a insistência do presidente Jair Bolsonaro em insistir, né, uma insistência em colocar esse protocolo na mesa. Essa insistência, Carla, Roberta, a gente está vendo que ela permanece. O presidente Jair Bolsonaro falou durante essa semana, CPI em curso, mais de uma vez sobre cloroquina e a defesa de um tratamento precoce que sabemos inexiste, infelizmente. Leandro, o Mandetta bateu muito na tecla do assessoramento paralelo, né? Ele dizia que havia nas reuniões a presença de pessoas de fora do Ministério da Saúde, que muitas vezes ele falava com o presidente parecia compreender aquela questão e depois ele mudava de opinião poucos dias depois. E Mandetta citou textualmente, disse que o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, participava, disse ainda que sobre aquela proposta de mudança que ele viu sobre a mesa, né, um decreto que mudaria a bula da cloroquina, colocando na bula que a cloroquina seria indicada para o tratamento de Covid-19. Disse também até que o próprio Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, se opôs a isso, né? A gente pode dizer que essa insistência do presidente nesses medicamentos, chamado kit Covid, se não foi indicado pelos ex-ministros, partiu desses aconselhamentos paralelos, né, que frequentavam as reuniões do Planalto? Pois é, Carla, o presidente Jair Bolsonaro não é médico, não tem formação em medicina. Se ele insiste tanto num medicamento um ano depois da pandemia, continua insistindo nisso, é porque alguém fez essa sugestão a ele. E aí, na minha avaliação, não sei se vocês concordam com isso, esse trecho do depoimento do ex-ministro Mandetta é o que traz aí o principal fato novo para a CPI da pandemia, a existência desse Ministério da Saúde quase que paralelo, né? Esse aconselhamento paralelo ao presidente Jair Bolsonaro na tomada de decisão sobre a pandemia, que inclusive não só na tomada de decisão, né, no surgimento de uma cura ali milagrosa que ele tem defendido desde março, abril do ano passado. E aí sobre esse tema, eu conversei nessa semana com o Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, ele sempre está aqui com a gente no Visão CNN e ele foi chefe do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde durante a gestão de Luiz Henrique Mandetta. E o que ele me relatou daquela época, né, desse começo das sugestões pelo uso da cloroquina, é de que, de fato, o que ele sentia como um técnico no Ministério da Saúde daquela época era de que o Palácio do Planalto não escutava o que era determinado, o que era sugerido pelos técnicos do Ministério da Saúde. Ele me disse, inclusive, que havia sempre uma tropa ali de pessoas no entorno do presidente que não ouvia o que os técnicos do Ministério da Saúde
Saúde recomendavam, né? O Júlio Croda saiu logo do Ministério da Saúde, antes até do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, se não estou enganado, e fez esse relato que corroborou ali praticamente tudo o que o ministro Mandetta falou sobre essa questão do assessoramento paralelo, Carla. Leandro, vou só acrescentar uma informação. Eu perguntei também a cientistas o porquê da cloroquina, né? Por que se tirou da cartola a cloroquina, né? Por que não, por exemplo, dipirona em vez de cloroquina? E eles me disseram, alguns cientistas que eu perguntei o porquê, disseram que efetivamente como a cloroquina é um medicamento muito antigo, né? Já há várias testagens de laboratório que mostram que a cloroquina in vitro, para algumas situações, ela funciona, ela inibe, de certa forma, a replicação viral in vitro, quer dizer, no laboratório, mas que na testagem em humanos, ela não teve essa eficácia, né? Não teve esse efeito. E então, há sempre uma tentativa de se buscar algo que nós já conhecemos, um medicamento que já está no mercado, que já está inventado, e aí tentar trazer esse medicamento para uma testagem com uma doença nova, que é como a Covid, né? O novo coronavírus que surgiu e a gente pode lançar mão de vários medicamentos. A cloroquina é uma que está sempre à mão, já foi testada, inclusive, em várias outras ocasiões, para várias outras doenças, mas infelizmente não se mostrou eficaz. Só que virou um posicionamento político a que muitas pessoas se apegam e, portanto, essas pessoas dão as costas para a ciência muitas vezes e acham que adiantou, quando se sabe que mais de 90% das pessoas que pegam Covid não vão morrer, não vão ter, muitas vezes, nem sintomas graves, né? Então, essas pessoas poderiam se curar com água, com um chá de boldo, com qualquer outra coisa que não a cloroquina. Então, essa falsa impressão que só é descartada quando se faz realmente um teste científico com um outro grupo, com placebo, para ser confrontado, para se chegar a essa conclusão que praticamente todos os cientistas do mundo já chegaram e que só continua sendo defendida aqui mesmo no Brasil, virou a nossa nova jabuticaba e a cloroquina. Roberta? Além dos efeitos colaterais negativos também que vem demonstrado, né, Carla?